Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações neste novo dia e que todos possam vencer no meio dessas grandes aflições que nós passamos, no meio desse grande conflito. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 27 de dezembro, a lição 13, ela tem como título Êxito na Missão. E a lição de hoje está baseada em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, também Isaías, capítulo 30, versículos 21, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11, e também 1 João, capítulo 1, versículo 9, e Apocalipse 7, versículo 14. Aqui a lição de hoje nos diz que o êxito na missão, ela não é nenhum nosso. O êxito, ela é de Deus. Porque às vezes nós podemos até pensar, ou ser tentados, a pensar que nós levamos ao batismo muitas pessoas e que o êxito foi nosso. Ou talvez você possa construir um grande templo assim e achar que o êxito é seu, mas o crescimento da igreja, o crescimento das pessoas espiritualmente, ela vem de Deus, que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 3 e 6. O que nós podemos contribuir, é dentro do processo nessa missão, para que o êxito aconteça, que nós temos uma participação. E aqueles seguidores de Jesus, eles têm assim, características assim, na proximidade do nosso mestre, Ou seja, geralmente os seguidores de Jesus são puros, Os seguidores de Jesus ouvem a voz do Espírito Santo para que eles possam tomar uma direção às suas vidas. Os seguidores de Jesus andam na verdade dentro da palavra de Deus, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, conforme as Sagradas Escrituras mencionam. E também, principalmente ali em Apocalipse 7,14, fala que nós seremos justificados somente pelo sangue do Cordeiro Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Aí sim, nós temos essa característica completa, de um seguidor do Mestre Jesus. E a missão, ela está no coração de Deus, e Ele é o maior missionário do mundo, sempre em busca de pessoas para o seu reino. Podemos até pensar que o êxito, da missão de Deus é, às vezes, a quantidade de pessoas que nós damos estudos bíblicos, ou que talvez sejam batizadas, talvez pelo número de folhetos que nós distribuímos, Nós não fazemos mais do que a obrigação. Não existe como nós pagarmos esse sangue jorrado na cruz do Calvário, E talvez você pense que pelo número de pessoas que você levou ao batismo, você realmente tem êxito no Evangelho. Não, o êxito é totalmente de Deus, onde Ele faz o crescimento através do poder do Espírito Santo. O sucesso para nós proclamarmos o Evangelho para outras nações, outras tribos, línguas da terra, e que nós poderemos até acelerar esse processo de evangelização, usando às vezes as redes sociais, o rádio, ou TV, mas esse êxito não é nosso, é o êxito divino. É claro, tudo isto favorece e é muito bom, mas nós devemos lembrar
o que o apóstolo Paulo ele escreveu ali aos cristãos de Corinto, que ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. E aqui o apóstolo Paulo é muito claro, ele quis dizer que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega a palavra, e sim é Deus que faz tudo o crescimento através do seu poder, do Espírito Santo. E que o importante para todos nós é de nós estarmos dentro desse processo, né, de salvação. O foco sempre será e é Deus. Por isso que o objetivo claro, né, da missão de Deus é salvar pessoas o máximo que puder de todos os grupos, né, de pessoas na Terra, onde nós devemos nos tornar discípulos, né, sinceros, comprometidos e leais a Ele, Jesus, que Ele deu a vida por nós, e sempre estão envolvidos na missão que é Deus, que ela é de Deus, né? O caráter verdadeiro dos que seguem a Jesus para estarem preparados, né, para a segunda vinda de Cristo, para eles estarem inseridos, né, nesse processo de salvação, um dos primeiros pontos que nós vemos nas Sagradas Escrituras é a pureza cristã, que está lá em 2 Coríntios 11:2, que nós desenvolvemos assim no decorrer do processo da nossa vida cristã, com a ajuda divina. Porém, enquanto estiver ainda pecado no mundo, nós continuaremos a ser pecadores. Só vamos conseguir, né, com a ajuda divina e somente na volta de Jesus que a pureza haverá absoluta, total, transparente. Porque Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, nos libertou somente do poder do pecado, que fala lá em Romanos 6,6. Ele não nos libertou da presença do pecado, porque Satanás ainda continua, se encontra no nosso meio, e só será exterminado após a segunda vinda de Jesus. Aí sim, a pureza do coração, uma característica, né, que todos nós deveremos ter e desenvolver, buscando uma santidade. E assim sempre uns terão mais dificuldades, né, do que outros nessa caminhada para as mansões celestiais. E quando nós falamos aqui de pureza, ela não é pureza assim sexual, né? Tem muitas pessoas que se acham assim, né, que é pureza sexual, a pureza assim do corpo, né? Mas também envolve, né, os nossos vocabulários, né? As palavras que nós proferimos, né, de uns para com os outros. Que alguns são até fofoqueiros exagerados, né? Gostam de falar da vida que são do outro, gostam de ser o juiz do outro irmão, e às vezes não olha para a trave que se encontra nos seus olhos, né? E eles não olham para si para ver os pecados que se encontram também, e que eles precisam melhorar. E às vezes isso acontece nas pessoas dentro da própria família, né? Seja filho, seja cônjuge, que precisam alcançar esta pureza, né? Mudar de atitudes, e deve ser uma característica, né? Uma meta assim de cada cristão para chegar nessa pureza, porque nós somos separados por Deus. Cada vez mais nós temos que sair do mundo e se aproximar da conduta e do caráter de Jesus. Outra característica de um seguidor de Cristo é o amor ao próximo, né, que fala lá em João 13, versículos 34 e 35. Veja o que ele diz, ó:
que vos ameis uns aos outros, e, e conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros, né? Então veja como é claro que Jesus falando que nós temos que amar as pessoas, independente dos defeitos que elas tenham, né? E quem vai mudar essa pessoa é Deus, não somos nós. E aqui Cristo mostra, né, a forma de como nós amamos nossos irmãos da fé, que está lá em Mateus 28, 53. Se constitui assim uma grande qualidade de caráter quando nós nos aproximamos do nosso Mestre Jesus. E isso é uma característica de uma pessoa que quer ser salva. Um terceiro e excelente qualidade de um bom cristão, é ele ter o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que é uma característica assim de um seguidor essencial, né? Onde ali é composto de 9 qualidades, né, de caráter de um cristão, que ali está entre eles o amor, a alegria, a paz. As pessoas têm que ser longânima, né? A benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Esses são valores importantíssimos, né? Uma característica, né, de um seguidor de Jesus. E todas essas qualidades, elas devem fazer parte de um cristão fiel, nem que seja gradativamente, até chegar ao mais próximo possível de Cristo. Temos que ser uma pessoa de bom caráter, e assim Deus espera que nós possamos desenvolver no decorrer da nossa vida cristã até Jesus voltar. Mas nós temos que ir trabalhando para melhorar esses pontos, que são elementos assim, fundamentais nesse processo assim, de santificação. E assim a pureza como fruto do Espírito só é possível em cada cristão, e só é possível de acontecer com a atuação do Espírito Santo. E isto leva um período assim para se desenvolver enquanto nós estivermos nesse mundo de pecado. Temos ainda mais uma característica de um bom seguidor de Jesus, que fala ali em Tiago capítulo 1, versículo 27. Olha o que ele diz, Tiago: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 27. Aqui fala da importância da visitação, que é um ponto altíssimo que é feito muito pouco pelas pessoas que têm a verdade nas mãos. Tem muitos irmãos que não estão nem frequentando mais a igreja, e os irmãos não vão lá visitá-lo, não sabem nem como estão, se estão doentes, já morreram, né? Serão cobrados por Jesus isto. Pessoas que às vezes foram professores de escola sabatina, professores que foram membros de alto grau dentro da igreja, né? Anciãos, e as pessoas não visitam. Vão para a praia, ficam lá nas redes sociais se mostrando seu carro novo, seu cachorro todo enfeitado, e não vai visitar um irmão que está lá doente, um irmão que está precisando de uma cesta básica, né? E depois ainda na igreja cobram essas pessoas que não aparecem lá. E quando o Tiago fala no capítulo 1, versículo 27, é algo gravíssimo. Aqui é um cristianismo prático, né, de amor, um cristianismo de consideração para com
outros membros da igreja, outras pessoas que sofrem, uma falta de consideração para Jesus. Porque Jesus mesmo disse: tive preso, não foi me visitar. Tive doente, não apareceu lá. Jesus vai cobrar. Isto é uma característica de um seguidor de Jesus que nos leva a ter uma ação, uma atividade que envolve ajudar o caído, o necessitado, o injustiçado, com propósitos sim, bem claros, salvíficos, né? Está em jogo a salvação. Mas nós temos que fazer essa ajuda. Ela é física, emocional e espiritual. Tem muitas pessoas que precisam dessa ajuda e nós temos que fazer alguma coisa. Mostrar a esses que sofrem que a salvação ela só é possível se ela aceitar Jesus como Salvador e Senhor em sua vida. É claro que nós vamos ajudar fisicamente, mas o que adianta você ajudar fisicamente uma pessoa lá que está passando fome, que você leva a cesta básica, que você faz tudo fisicamente por ela, e essa pessoa acaba se perdendo, indo para o lago do fogo, na voz de Jesus? O que adiantou você fazer a visita para essa pessoa? Ela tem que ser espiritual também. Você falar que a salvação só vem através de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a ter sabedoria, você passa a praticar, sabe, a sua atividade como cristão, como discípulo de Jesus. Você começa a apresentar uma característica de um seguidor verdadeiro de Cristo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não haverá mais dor, mais morte, não haverá mais aflições, não haverá mais dores. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.